Dana White, presidente do UFC, fez um anúncio ontem com muitas lutas e eu vou falar sobre algumas delas aqui e inclusive uma delas vai ser o tema desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre ela, que é a luta do Paulo Costa, a próxima luta do Borrachinha. Mas vamos aqui falar primeiro sobre as lutas que foram casadas para o UFC 290, 91 e 92, as confirmações que ele deu, lutas bem legais. Começando com o UFC 290, no dia 8 de julho, a gente tem Alexander Volkanovski contra Yair Rodrigues, eu vou botar aí na tela para vocês darem uma olhada no geral, né? A gente vai ter ainda, lembrando que o Yair Rodrigues com o Volkanovski é pelo cinturão peso-pena, né? O Yair Rodrigues é o campeão interino e o Volkanovski o campeão linear, então é a unificação desse título. No Common Event, na penúltima luta, a gente tem o brasileiro Alexandre Pantoja finalmente disputando o cinturão peso-mosca contra o Brandon Moreno, lembrando que o brasileiro já venceu o Brandon Moreno, né? Tomara que o brasileiro consiga aí a vitória, lembrando também que o Brandon Moreno está como favorito, mesmo com as derrotas, porque é o campeão, muita coisa muda e tal, né? Mas enfim, vamos ver. Depois, peso médio, uma luta bem legal também, Robert Whittaker, segundo do ranking, contra o Dricus Duplessis, nunca lembro como fala o nome dele, que é o sexto do ranking. A gente tem no peso leve o Jalen Turner com o Dan Hooker, também luta legal. Bonico, né, que é o cara aí do hype, contra o Trajan Gore. Tem o Sean Brady, que é um cara que tá voltando aí, um cara que era uma grande promessa, tem um tropeço ali, mas continua com uma moral razoável. E a gente tem o Jack Della Maddalena, que vem aí com um box sensacional, um cara muito bom, muito agressivo, então uma luta muito boa. A gente tem a brasileira Denise Gomes contra a Yasmin Jauregui, luta legal também. O Sharon Ross, que lutou com o Vinícius Salvador, né? Contra o Jesus Aguilar. Aí tem o Vitor Petrino, brasileiro também, contra o Martin Pratini. Enfim, entre as outras lutas aí. Tem o Robbie Lawler com o Nico Price, luta bem legal. Teoricamente, a despedida do Robbie Lawler. Tem o Jimmy Crute com o Alonso Menifield. Enfim, baita card aí nesse UFC 290, dia 8 de julho. Depois, a gente vai ali para o UFC 291, que é dia 29 de julho, né, o mesmo mês ali, a gente vai ter Poirier contra Gate, a revanche. A luta deles, a primeira, foi sensacional, então tem tudo para ser a luta da noite, talvez a luta do ano, então não vejo a hora. A gente tem, portanto, o Poirier, segundo do ranking, contra Gate, que é a terceira posição, ali do peso leve. A gente tem Ian Blachowicz contra Alex Poatan Pereira, foi confirmada aí a estreia do Poatan no meio pesado, então enfrenta o ex-campeão Blachowicz. Lembrando que Blachowicz lutou com o Glover, né, que vai estar no corner ali do Poatan. A gente tem no peso leve Tony Ferguson com Bobby Green, luta bem legal, apesar da fase do Ferguson não ser boa. O Bobby Green é um cara que faz lutas interessantes, né? Tem aquelas esquivas, aquele boxe legal, e o Ferguson também gosta de entrar nessa da trocação, então tem tudo pra ser uma luta espetacular. A gente tem a luta que eu vou falar mais detalhes nesse vídeo, que é o Paulo Costa, o Borrachinha, contra o Ikram Aliskerov, que fez a estreia esses dias, e já vai enfrentar o Borrachinha, já vou falar sobre isso, né? Se faz sentido ou não e tal. A gente tem no meio médio Stephen Thompson e Michel Pereira, baita luta, eu já tinha falado dessa luta, né, o Thompson tinha comentado e tal, e eu falei na época, né, que saiu o vídeo, que pra mim é uma luta sensacional. Derrick Lewis e Pezão, bem legal também. Michael Chiesa e Kevin Holland, também legal. E a gente ainda tem, indo pra próxima edição, o UFC 292, que teremos aí, como vocês podem ver, né, Aljamain Sterling contra Sean O'Malley pelo cinturão peso galo, e já foi confirmado também Weili Zhang contra a brasileira Amanda Lemos, que é a quarta do ranking pelo cinturão peso palha. Então, muitos cinturões em jogo, muitas lutas interessantes. Aliás, eu não falei, né, do Poirier contra o Justin Gaethje, vale o cinturão BMF, que era do Masvidal. O Masvidal aposentou, então vale lá o cinturão de mais malvado, né, que era do Masvidal, que disputou com o Nate Diaz. Enfim, vocês se lembram disso. Então, vamos lá, eu quero falar de Borrachinha e a Ikram Aliskerov, né, porque muita gente achou estranho o casamento dessa luta, porque era pro Borrachinha, teoricamente, enfrentar o Chimaev. Só que o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Chimaev deve estar ali próximo de assinar uma luta contra o Kamaru Usman, né, já que os dois estão falando bastante e tal. Então, o Chimaev acabou escolhendo, provavelmente, né, entre Borrachinha e Usman, acabou escolhendo o Usman, que era o cara que tava com o cinturão até esses dias, né? Então, e também a categoria meio médio, enfim, vai saber, né? Mas eu acho que deve ter sido por isso, né? E aí a gente tem, então, o Borrachinha aceitando uma luta contra um cara que acabou de chegar. Só que o Ikram Aliskerov é um cara que só tem uma derrota, justamente pro Chimaev, inclusive, aproveitando aqui o assunto, né? Ele foi nocauteado, o Chimaev acertou um upper sensacional no Aliskerov. Só que o Aliskerov entrou bem no Contender Series e estreou muito bem com um nocaute. E eu tava vendo aqui mais lutas dele e tal, justamente pra fazer esse vídeo, vendo o jogo dele. E ele é um cara extremamente perigoso. Ele é um cara que tem aí vários títulos no sambo, né? É um cara
já olhando os highlights dele no MMA, né? Ele tem boas quedas, tem uma excelente defesa de queda, tem uma trocação perigosa, golpes pesados, usa muito chute frontal na linha de cintura, tem um bom controle de distância quando vai atacar ele, né? Ele dá aquela saída para trás, aquela recuada, ele controla bem, ele mantém bem essa distância, que é algo que eu já tinha falado do Makhachev, né? O Makhachev tem essa mesma movimentação, né? Quando o adversário vai bater, vai para cima, ele dá aquele passo atrás, volta, dá aquele passo atrás, volta. Então, ele sempre sai, né? Ele não fica necessariamente parado para bloquear ou parado para esquivar, ele prefere dar aquela recuada, né? Usando a movimentação. Então, é eficiente, né? Inclusive, se você conseguir jogar um contragolpe, algum golpe de encontro, coisa do tipo. Então, o Aliskerov é um cara que, apesar de ser aí, ter os títulos do Sambo e tal, ele gosta de trocar, né? Então, pode ser que essa luta com o Borrachinha seja ali mais na trocação. Lembrando que o Borrachinha aqui também é um cara que gosta muito da trocação, tem um excelente jiu-jitsu e também tem boas quedas, tem uma boa defesa de queda. Então os dois meio que gostam da trocação, mas tem outras armas para usar. Aí tudo vai de jogo, né? Será que o Aliskerov vai querer ir para queda? Ou ele vai trocar, né? Será que o Borrachinha vai de novo só trocar? Ou ele vai fazer uma coisa que ele falou uma vez ou outra aí, de ser mais um lutador de MMA, né? De às vezes tentar explorar mais o grappling, a luta agarrada e tal. Então, os dois têm condição, na minha opinião, de trocar ali tanto em pé, né? Quanto trocar o grappling ali no chão. Só que, claro, quem cair por baixo vai ter uma desvantagem, porque o MMA é assim, né? Então, a luta em si, eu acho uma baita luta. Eu acho que pro Aliskerov é uma oportunidade sensacional de já chegar ali pegando talvez a posição do Borrachinha, se ele vencer, pegando a 5ª posição. Então, ele seria catapultado do Contender Series do nada, praticamente pro top 5 do peso médio. Então, pra ele é sensacional. Só que pro lado do Borrachinha, eu não sei se faz muito sentido ele ter aceitado essa luta. Tudo bem que o Aliskerov é um cara de nome, tem um hypezinho ali já mais ou menos, então, né, o Borrachinha tem público, então seria legal, lógico, ele vencer um cara desse, um cara que tá chegando ali com moral. Mas o Borrachinha, como eu acabei de falar, tá na 5ª posição. O que ele vai ganhar, além desse, entre aspas, hypezinho que ele pode pegar do cara, né? Já que o cara tá vindo aí com uma atenção especial. Mas, fora isso, qual é o risco, né? Se ele perde. Foi o que eu falei, ele pode perder essa posição. Pode cair 1, 2, 3 posições, né? 4 posições, porque o Aliskerov tá fora do ranking. Então, é complicado, né? Não sei se faz muito sentido. A impressão que me dá, é a impressão, tá, gente? Não tô falando nada mais do que isso, mas a minha impressão é que o UFC quer usar o Borrachinha de escada, né? Quer usar o Borrachinha para acelerar o Ikram Aliskerov, que é um cara que tá vindo bem aí, um cara perigoso, um cara de qualidade. Então o UFC meio que tentou dar um atalho para ele, porque se ele vencer o Borrachinha, ele já tá lá dentro direto. Então, enquanto tem lutadores que chegam, faz 1, 2, 3 lutas, aí pega um top 15, aí se o cara ganha, ele entra no top 15, aí pega um top 10 depois, aí se ganhar, ele pode até entrar no top 10. Enfim, tem um caminho longo. O Aliskerov já ganhou aí uma moral do UFC, né? Deu Borrachinha pra ele, se ele vencer o Borrachinha, com certeza no ranking ele entra. Não sei se entraria já na 5ª posição, mas mesmo que não entre, que entre em 6º, em 7º, pra ele já seria sensacional. Então, deram uma oportunidade de ouro para o Ikram Aliskerov. Já pro Borrachinha foi o que eu falei, se perder é mais um passo atrás aí, né? Mas também nem sei se o Borrachinha tá muito empolgado com o cinturão, com o ranking. Acho que ele tá mais preocupado em fazer lutas que vendam, que chamem a atenção e que ele enche o bolso dele de dinheiro. O que também não tem nada de errado, né? Direito dele fazer o que ele quiser, né? Mas é isso. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam de todas essas lutas? O que vocês acham de Borrachinha e Aliskerov? Vocês acham que o brasileiro é favorito ou que o Aliskerov vem como favorito nas bolsas? Lembrando que ainda não tem, né, nas bolsas de apostas essa luta, por isso que eu não comentei quem é o favorito e quem é zebra e tal. Eu suspeito que o Borrachinha seria favorito por conta da posição do ranking, é um cara que já fez várias lutas no UFC, o Aliskerov tá chegando agora e tal. Então, eu acho que o Borrachinha deve aparecer como um leve favorito. Mas, leve, não acho que seria muito. E se bobear, eu não duvido até o Aliskerov, às vezes, depois, enfim, não sei, acabar invertendo o favoritismo. Eu só não acho que o Aliskerov aparece como favorito, porque é um cara que tá vindo de fora do UFC. Então, tem essa questão das bolsas considerarem muito, o cara já enfrenta nomes ali do UFC. E o cara tá vindo de fora, então não é a mesma qualidade, não é a mesma competitividade, os caras fora e tal. Então, eu acho que o Borrachinha aparece como favorito sim, vamos ver, mas como pouco favorito, né? E se aparecer como zebra, aí, sei lá, né? Comenta aí embaixo a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!